Nosso boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a quem nos acompanha à distância, pela internet, pelo Facebook do Pátria do Evangelho, compartilhado com a comunidade Vida Nova. Tenham todos também uma boa noite. Nós estamos dando início a mais essa atividade das segundas-feiras, onde nós vamos falar um pouco sobre o espírito de volta à vida física, que somos nós, que estamos aqui na vida física. Mas antes de a gente entrar no nosso tema, eu vou convidar a todos para fazermos uma prece, fechemos os olhos, mentalizemos a figura doce do nosso Mestre Jesus, Deus nosso Pai. Aqui nos encontramos, todos nós reunidos nesta casa bendita, onde esse ambiente já foi preparado pela direção espiritual do Pátria, os prepostos de nosso Mestre Jesus, que criou toda essa energia, esse ambiente, para que todos nós pudéssemos, ao chegar aqui, encontrar esta paz, essa energia necessária, para que todos nós possamos continuar a nossa jornada. Aproveitemos esse momento em nossas vidas e, ao sairmos daqui, que possamos levar algo de bom para nós, para o nosso semelhante, que, como nós, estão nas mesmas situações, nos mesmos conflitos, nos mesmos interesses, e assim todos nós nos ajudamos uns aos outros, possamos sair melhores. Permitir, Senhor, que os teus prepostos possam visitar todos os nomes que constam nas nossas listas de preces, naqueles que estejam passando pelos nossos pensamentos neste momento, e que cada um possa sentir a mesma paz que estamos sentindo neste momento. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade. Sê conosco, que assim seja. Bem, nós vamos falar sobre o espírito de volta à vida física e seus problemas. O tema remete à nossa situação atual, Nós estamos aqui encarnados e quem de nós não temos problemas? Quem de nós não temos problemas? É um problema familiar, é um problema com os pais, com o filho, com o irmão, com algum parente, algum amigo, no trabalho, aqui na casa espírita ou numa outra religião. Todos nós temos problemas. E se alguém aqui não tiver, a gente dá um jeito, a gente arruma problema, tá? Não tem problema nenhum, tá? Porque é tantos problemas que é muito fácil arrumar problema, Então, todos nós temos problemas. Por que será que esses problemas nos acontecem? Será que se nós não precisássemos deles, eles estariam aqui? Pergunta que a gente tem que fazer, Se eles existem, será que é por acaso que estes problemas existem? Lógico que não, Porque Deus é a perfeição, Deus sabe muito bem o que é feito da maneira correta, não é a mais correta, é a correta. Então, nada nas nossas vidas acontecem por acaso. Então, nós vamos ver algumas situações. Configuração orgânica, saúde ou doença. Por que tantas anomalias, Por que tanta irregularidades, anormalidades, quando a gente olha o mundo lá fora? Por que tanta diferença? Por que pessoas normais, pessoas deficientes, umas mais saudáveis, outras mais doentes? Por quê? Se todos nós fôssemos perfeitos, não precisaríamos passar por essas circunstâncias. Então, se nós temos as dificuldades das nossas encarnações, cada um tem que passar por aquela situação de acordo com aquilo que produziu em outras encarnações, ou às vezes até nessa encarnação mesmo.
Outra situação, condições financeiras, riqueza ou pobreza. Por que que um nasce num berço de ouro? É o mesmo bebê, é o mesmo nenê. Um nasce num berço de ouro, outro nasce numa favela, passa frio, passa fome, passa necessidades. O outro tem tudo que precisa. Então a gente vê as diferenças que existem aqui no nosso mundo. E na estética? Um é bonito, o outro é feio, o outro é mais ou menos, né? Um vem loiro, outro vem moreno, um com cabelo liso, o outro cabelo mais enrolado, uns os olhos claros, outros os olhos escuros. Mas já perceberam que ninguém está contente? Quem é loiro, pinta de moreno. Quem é moreno, pinta de loiro. E vai assim, por aí afora. Ninguém está contente com aquilo que veio. Não que a gente não tenha que melhorar a nossa aparência para a gente enfeiar menos o universo, né? Mas a maioria das pessoas, às vezes, não está contente consigo próprio. Acham que tinha que ser diferente, e aí numa outra encarnação, eu vou escolher isso, eu vou escolher aquilo, eu vou escolher o outro, né? Porque não é isso que quer para você. E na parte intelectual? Uns aprendem com facilidade, outros não. Outros você fala, aí a pessoa parece que não aprende. E outros você fala uma vez só, a pessoa aprende com muita facilidade. A gente vê gênios fazendo grandes descobertas, descobrindo a solução de doenças. Mas a gente vê grandes gênios também fazendo coisas destruidoras. Armas químicas, armas destruidoras, bombas. São gênios também, mas um para a maldade e outro para a bondade. É o que nós encontramos aqui nesse mundo nosso, que ainda é imperfeito. E no lado moral, nós vemos pessoas muito boas e pessoas muito maldosas, né? Por que tantas diferenças de caráter? Por quê? Por que que uns são honestos, outros são corruptos, desviam dinheiro público que amanhã vai fazer falta para uma outra pessoa, uma escola, um hospital, ou o que for, né? E eles têm tudo o que eles precisam lá, salários altíssimos, mas não estão contentes e acabam desviando. E outros honestos. Outras pessoas são muito caridosas, outras são muito maldosas. Fazem de tudo para cometer maldade. Então nós sabemos que um dos atributos da divindade é a sua justiça. Um dos atributos é a justiça divina, é a justiça de Deus, que é totalmente perfeita. Então, nada na nossa vida acontece por acaso. Nós já dissemos isso no começo da reunião. Por isso que nós vemos toda esses problemas que o espírito encontra quando retorna para a vida física aqui com os nossos problemas. Mas tudo isso é fruto do quê? Lei de ação e reação. O que eu faço hoje vai ser o meu amanhã. Os ajustes da lei de ação e reação são inevitáveis. Inevitáveis. A cada ato meu vai ter uma consequência lá na frente. E tudo isso responde por uma boa parte das nossas dívidas, das coisas que podem acontecer conosco numa outra encarnação. É o plantio. Eu planto hoje. O plantio, eu posso escolher o que eu vou plantar. Posso plantar coisa boa, posso plantar coisas ruins. A escolha é minha, é livre. Mas a colheita lá na frente, essa não é livre. Essa é obrigatória. Se eu plantar coisas boas aqui hoje, amanhã eu vou colher coisas boas. Se eu plantar coisas ruins hoje, amanhã também eu vou colher coisas ruins.
Então, os nossos atos tecem asas de libertação ou algemas de cativeiros para nossa vitória ou nossa perda. E essa frase aqui está no livro Ação e Reação. Quem tem o livro está lá, tá? Então, os nossos atos, tudo que nós fazemos hoje, vai gerar uma consequência amanhã. Ainda deste livro, a ninguém devemos o destino, senão a nós próprios. O meu amanhã depende do meu hoje, da maneira como eu vou proceder hoje. É o meu amanhã. Eu separei só essas duas frases desse livro, Ação e Reação. Mas o texto é mais longo, tá? O texto fala do nosso plano físico, que a gente supunha que a morte é o fim de tudo, mas não é. Quando a gente retorna para o plano espiritual, aí a gente vê tantas besteiras que nós fizemos aqui enquanto encarnados, e que quando nós vamos partir do plano espiritual para encarnar aqui, parece que está vindo aqui um novo Jesus Cristo. Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer outro. A gente não faz nada disso. A gente muda tudo. A gente se acomoda. Então tudo isso está nesse livro. Leiam um texto que vai ser muito interessante, né? Então, essa nossa viagem, na hora que a gente chegar no sepulcro, que a gente despertar no outro plano, aí a gente vai ver tudo o que a gente fez aqui. Vai passar tudo muito nítido para a gente. Então, todos nós somos vítimas de nós próprios. Eu não tenho a quem culpar. Eu vou culpar o Noel, qualquer um, porque eu errei, porque eu fracassei, porque eu estou sendo castigado. Não, nem a Deus a gente pode fazer isso, nem a Deus, porque Deus é justiça. Se eu estou sendo castigado, é por minha culpa. Deus não pune, Deus não premia. Nós nos punimos, nós nos premiamos. São as oportunidades que todos nós temos, nesta ou em outra encarnação. Faculdades morais e intelectuais. Todos nós temos faculdades morais e intelectuais. Infelizmente, o intelecto e o moral não crescem junto. Tem pessoas muito inteligentes que utilizam a inteligência para a maldade, né? Exemplo, invadem contas bancárias para roubar dinheiro dos outros. São pessoas extremamente inteligentes que fazem isso, certo? E tem outras pessoas que não são muito inteligentes, mas são extremamente evoluídas moralmente. São muito boas, caridosas. O ideal seria que os dois fossem elevados. Mas tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que Kardec pergunta, é a questão 361 para quem tem o Livro dos Espíritos. De onde vêm para o homem as qualidades morais, boas ou más? De onde vêm? Os Espíritos respondem, são as do Espírito que está encarnado nele. Quanto mais o Espírito é puro, mais o homem é guiado para o bem. É difícil a gente imaginar um espírito da linhagem de Chico Xavier encarnar aqui num outro plano e ser guiado para o mal. É muito difícil a gente imaginar isso. Então é um espírito bom que numa outra encarnação vai continuar sendo bom, até porque a morte não transforma ninguém. Quem é bom, quem é ruim. A morte não vai fazer daquela pessoa nem é melhor, nem pior. Mas tem uma subpergunta aqui. Kardec pergunta, parece resultar disso que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem viciado há de um mau espírito? Será que é assim? Os espíritos respondem, sim, mas dize antes que é um espírito imperfeito. De outra forma, poder-se-ia crer em espíritos sempre maus, o que chamais de demônios. Então ninguém vai ser mau eternamente. Ninguém é mau para sempre.
todos nós vamos nos modificando. Nós já fomos mais maus do que nós somos hoje. Hoje nós melhoramos um pouco. E em outras encarnações a gente vai melhorando cada vez mais. Então a imperfeição é sempre do espírito. E essa imperfeição, ela é temporária, porque nós nos melhoramos, né? Não serão maus para sempre. Todos um dia estarão ou estaremos numa situação melhor. Inclusive aquele que rouba, que mata, também vai estar numa situação melhor. As qualidades morais e a inteligência, elas nem sempre se desenvolvem juntas. Nós já falamos sobre isso. O ideal seria que fosse isso. Mas é importante que a gente tenha o desenvolvimento das duas. A inteligência e fazer bom uso dessa inteligência. Porque quando a qualidade moral não evolui, a gente tem a inteligência e faz mau uso dessa inteligência. Por isso que é muito importante também a evolução das qualidades morais. Espíritos muito inteligentes que cedem à influência de outros espíritos para fazer a maldade. Então a pessoa já tem aquela tendência, aquele espírito já tem aquela tendência, aí um outro incentiva ele a fazer a maldade, pronto, um prato cheio para que os dois possam caminhar e fazer as coisas que eles gostam de fazer. O contrário também é verdadeiro. Quando a gente tem bons pensamentos, bons sentimentos, se unem a nós os nossos anjos de guarda, os nossos mentores espirituais, que se utilizam desta ferramenta de nós, né, para a prática do bem para outras pessoas e distribui esse bem. Creio que todos nós que estamos aqui na presente encarnação, nós conhecemos esses dois lados, né? Esses espíritos que fazem muito bem e outros que fazem muito mal e outros que estão aí meio termo, né? Ora bom, ora mal, que é o meu caso, mais ou menos, acho que o nosso caso, né? A gente faz umas coisas boas, faz outras coisas ruins, mas tem gente pior, tem gente que só faz ruim, né? Então, todos aqueles que já possuem uma evolução moral e intelectual bem adiantada, eles, numa próxima encarnação, estarão aqui somente fazendo coisas boas. Nós já falamos aqui de Chico Xavier, né? Tem a Irmã Dulce, a Madre Teresa, que nós vimos aqui algumas mensagens dela, e tantos outros, né? São Francisco, e tantos outros que passaram por aqui e nos deixaram tantas lições, tanto aprendizado de coisas boas. Quando a gente faz todas aquelas coisas ruins ou as anomalias, o que vai acontecer conosco? A gente falou que a nossa vida é ação e reação, é plantio e colheita. Uma das colheitas, limitações do espírito em função do corpo. Há limitações do espírito em função do corpo. A pergunta 368, Kardec pergunta aos espíritos: o espírito exerce com toda a liberdade suas faculdades depois da sua união com o corpo? Os espíritos respondem: o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. Elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. Então, o espírito ele tem faculdades muito mais amplas quando fora do nosso corpo. Quando está encaixado no nosso corpo, o nosso corpo delimita as suas ações. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente por que isso é muito importante, essas limitações. Aqui tem uma subpergunta. Segundo isso, o envoltório material seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco se opõe à livre emissão da luz? É uma coisa que a gente põe um pedaço de plástico nas luzes aqui, o nosso ambiente vai escurecer. O nosso corpo é a mesma coisa, sim, e muito opaco. Então, o nosso corpo atrapalha e muito a manifestação do espírito. Tem o lado bom,
tem um lado ruim. Então, o corpo físico é um instrumento que pode nos ajudar a corrigir os nossos defeitos, principalmente os morais, dificultando a sua ação maldosa. Tem pessoas que, às vezes, se viessem perfeita, elas seriam muito mais maldosas do que são. Então, são tolhidas, muitas vezes, dos membros, para que a sua ação não seja mais maldosa, porque numa outra encarnação ela foi muito maldosa. O contrário também é verdadeiro. Nós vemos pessoas extremamente debilitadas, deficientes, e fazem coisas que pessoas normais, como a gente, eu falo por mim também, a gente muitas vezes não consegue fazer. Tamanha a evolução desse espírito. Com um corpo grosseiro, consegue fazer coisas prodigiosas, né? Mas qual é o objetivo sempre da justiça divina? O nosso desenvolvimento, o desenvolvimento do espírito, para que quando a gente sair dessa encarnação, a gente saia um pouco melhor. Eliminar defeitos, aumentar virtudes. Essa é a proposta. É eliminar as ervas daninhas e aumentar as nossas virtudes. Lógico que espíritos muito avançados ou espíritos de escola, né, já possuem tudo isso que nós estamos falando, né? Já possuem, já desenvolvem essas tarefas grandiosas. A gente vê Jesus, que do nada fez tudo. E nós, muitas vezes, tem tudo, fazemos quase que nada. Então, Jesus, né, então, é Espírito perfeito que trouxe para todos nós os seus ensinamentos. Ainda nas limitações do Espírito em função do corpo, nós vamos falar do idiotismo e loucura. E a gente conhece pessoas que são assim. A questão 372 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o objetivo da providência criando seres infelizes como os cretinos e os idiotas? Tem alguma finalidade criar pessoas assim? Espíritos encarnam num corpo assim? E a resposta, ela é bastante instrutiva. São os espíritos em punição, habitando corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento que experimentam e pela impossibilidade em que se encontram de se manifestarem por meio de órgãos não desenvolvidos ou desarranjados. Não existe acaso na nossa vida. Tudo tem um motivo, o porquê de alguma situação. Eu vou passar um vídeo aqui, 2 minutinhos só, que eu gostaria que vocês prestassem atenção. É um médico, Alberto Almeida, que ele vai falar um pouquinho mais desses corpos de cretinos e idiotas. Espiritualidade em gotas. Para que a doença mental? Que objetivo visa a providência criando seres como os cretinos e os idiotas? A questão 378 do Livro dos Espíritos. A resposta é profundamente esclarecedora. Os que habitam os corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Efetivamente, uma grande leva de pessoas trazem desde o berço alterações gravíssimas. Trazem as oligofrenias, decorrentes de patologias genéticas graves, às vezes por trauma no canal de parto, trazendo limitações neurológicas importantes. Síndromes acometem crianças
que não conseguem muitas vezes lograr estabelecer um mínimo de sanidade. Incidentes, acidentes, alcançando seres em tenra idade, os remetem para a cama em razão das alterações com que ficaram acometidos no seu nível cerebral. Efetivamente, essas circunstâncias variadas falam de espíritos que trazem processos de culpabilidade, guardam em relação a si mesmos um movimento de autopunição e por isso reencarnam, modelando patologias através de alterações cromossômicas ou planejam um ingresso em um corpo trazendo uma patologia que envolva uma alteração de natureza infecciosa, intraútero e que desleze gravemente a estrutura cerebral. Ou então, planejam mesmo reencarnarem e trazerem o cérebro comprometido em função de um traumatismo, por exemplo, no canal de parto. Todas essas circunstâncias traduzem a necessidade do espírito de autocorreção. É um período de contenção. Ele não pode se expressar e por isso parece a sua vida não ter nenhuma graça, nenhum valor. Parece inútil e alguns muitas vezes pensam pela eugenia que deveriam ser eliminados como foram em civilizações tipo Esparta. No entanto, ao olhar da espiritualidade superior, são almas que merecem toda a nossa atenção, cujos corpos são preciosas medicações de refazimento, são estruturas de bandagem que refazem esses espíritos, levando-os ao encontro de si mesmos. São processos resolutivos de culpas e são caminhos de aprimoramento interior através da doença que lhes devolverá o equilíbrio, a sanidade e o bem-estar, tão logo logrem deixar o corpo e com o corpo as suas mazelas. Os idiotas e os cretinos são os oligofrênicos de hoje. Todos estão num bom caminho se são acolhidos com amor. Então todos estão num bom caminho se são acolhidos com amor. Nada é por acaso. Nós, espíritas, somos contra o aborto. Nós somos contra tirar um ser do útero por alguma anomalia, por algum problema. A gente não sabe o que esse espírito ainda precisa passar. Todos esses espíritos que estão passando por esta situação, algum motivo há. Nós podemos até não saber esses motivos, mas não é por acaso. Porque se Deus permitiu esse tipo de encarnação, é porque o espírito precisa passar por aquilo, até para que ele possa se melhorar e se corrigir. Na questão 379, Kardec pergunta, agora nós vamos falar das crianças, tá? O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido como o de adulto? Pode ser mais, se mais progrediu. Não são senão os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Ele age de acordo com o instrumento, com a ajuda do qual pode se manifestar. A gente vê crianças mais desenvolvidas, trazem conhecimentos que muitas vezes espantam os próprios familiares, os próprios pais. Se a gente vê, por exemplo, as crianças que têm uma facilidade com a tecnologia, parece que já vem com um chip implantado. As pessoas mais idosas aqui, né, os 60 para frente, têm mais dificuldade, né, com a tecnologia, com o celular, com o computador, com alguma coisa. Mas os pequenos dá um show, já pega aquilo e, né, então eles fazem isso com muita facilidade. Mas nós também temos visto muitas crianças
com desenvolvimento acima do normal na área da ciência, na área da música. Esses dias eu vi um garoto de 4 anos tocando piano com uma facilidade tão grande. Tocava como um adulto, 4 anos. Outro com 4, 5 anos jogando xadrez com um campeão de xadrez lá na Rússia. E está lá de igual para igual, 4, 5 anos. Então trazem tudo isso de onde? Ah, mas Deus é imperfeito, por que Deus deu para ele e não deu para mim? Não. São aprendizados de outras encarnações e que traz para essa encarnação. Então, isso tudo é evolução espiritual, mas cabe a cada um de nós que temos esses pequenos por perto de nós, ajudar na sua educação, orientar com os nossos exemplos, Nunca mentir, nunca fazer coisas que você sabe que amanhã ou depois eles podem copiar. Então, é ser diferente, é ser honesto. E por que no nosso mundo existem tantas antipatias e simpatias entre as pessoas? Vamos falar um pouquinho das simpatias. Tem pessoas que a gente se simpatiza mais, outros não, Vamos falar da simpatia. Questão 386 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: 2 seres que se conhecem e se amam podem se encontrar em uma outra existência corporal e se reconhecerem? Resposta: reconhecer-se, não. Mas ser atraído um para o outro, sim. Frequentemente, essas ligações íntimas, fundadas sobre uma afeição sincera, não têm outra causa, simpatia. 2 seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são o fato da atração de 2 espíritos que se procuram na multidão. A gente vê pessoas que a gente nunca viu na nossa frente, e você fala, nossa, você se sente tão bem com aquela pessoa, não é verdade? Eu acredito isso que já deve ter acontecido com várias pessoas. Então, são espíritos que se simpatizam um com os outros, se sentem bem perto daquela pessoa. Mas tem uma outra questão também sobre esse assunto. Questão 387. A simpatia tem sempre por princípio um conhecimento anterior, ou seja, conhecer a pessoa anteriormente? E a resposta é não. 2 espíritos que se compreendem procuram-se naturalmente sem que tenham se conhecido como homens. Então, pelo que nós vimos, essa simpatia ela pode ser por afinidade espiritual ou por afinidade de pensamentos, de conhecimentos. Então, eu tenho uma afinidade com o Noel de outras encarnações, ou eu também posso ter uma afinidade com ele pelos conhecimentos dele. Eu gosto de conversar com ele porque ele conhece as mesmas coisas que eu conheço, então nós trocamos informações. Então, há essa simpatia. Falei o Noel, mas qualquer um outro. Se sintam chamados também. Então, qualquer um outro. Então, essa é essa simpatia, por afinidade ou por conhecimento. Tem o contrário também, Antipatia. A questão 389, Kardec pergunta: de onde provém a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista? Os espíritos respondem: espíritos antipáticos que se adivinham e se reconhecem sem se falarem. A gente já teve essa oportunidade também de encontrar pessoas e fala assim: puxa vida, mas meu santo parece que não bate, O jovem hoje fala que não dá química, não dá aquela química, aquela união. Então, é com essas pessoas que a gente precisa tomar mais cuidado e fazer a nossa parte para se afinizar com ela. Porque se está tendo essa antipatia, é fruto de algum desentendimento em alguma outra encarnação. Nós temos que fazer um esforço de mudar essa situação, quebrar esse fio para que essa simpatia retorne.
Mas também tem uma outra pergunta, 390. A antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má? Será que quando eu não me simpatizo com a outra pessoa, será que isso é de natureza má? Não, né, gente? Dois espíritos não são necessariamente maus porque não se simpatizam. A antipatia pode nascer da dessemelhança na maneira de pensar, mas, à medida que eles se elevam, as diferenças se apagam e a antipatia desaparece. Então, a antipatia pode... Os dois espíritos são pessoas boas, mas eles não se simpatizam. Por quê? Porque os pensamentos não são iguais. Imagine, numa roda de amigo, um espírita conversando com um evangélico. As duas pessoas são más? Não, os dois são bons, mas a semelhança de ideias não se afinizam. Isso não significa que são inimigos e que são maus, né? Foi um exemplo que eu usei, deve ter mais, tá, gente? Esquecimento do passado, isso tudo é muito importante para nós. Porque às vezes a gente briga com outra pessoa, ou outra pessoa nos machucou muito em outra encarnação, e aí a gente vem nesta encarnação, não se lembra disso. Por quê? Porque nós precisamos nos ajustarmos com esta pessoa. Então o esquecimento do passado, encarnações anteriores, é muito importante para nós, para que a gente não se lembre das coisas ruins que a gente fez em outras encarnações. A gente gosta só de lembrar das coisas boas, inclusive nessa encarnação. A gente gostaria que as coisas ruins que a gente fez, passasse uma borracha e sumisse da nossa vida. E quem de nós não gostaria disso? Quem de nós? Mas isso não é possível. A gente pode se arrepender das coisas ruins que a gente fez? Pode, mas nós vamos ter que reparar as coisas ruins que nós fizemos. Porque na lei divina, as coisas não funcionam assim. A gente se arrepende, mas tem que reparar. A questão 392, Kardec pergunta: por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? E os espíritos respondem: o homem não pode nem deve tudo saber. Deus o quer assim em sua sabedoria. Sem o véu que lhe cobre certas coisas, ficaria deslumbrado como aquele que passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é ele mesmo. É mais ele mesmo, né? Então, se nós nos lembrássemos das coisas que nós fizemos numa outra encarnação, eu fui um carrasco, eu pus um monte de gente na fogueira, eu escravizei um monte de negro, matei um monte de índio. Vocês acham que eu ia conseguir viver nessa encarnação lembrando tudo aquilo? Não ia conseguir viver. O remorso, aquilo ia ficar constantemente na minha mente. Então, o esquecimento do passado, ele é muito importante para nós. Agora, em cima das coisas que nós estamos passando, reflete um pouco aquilo que nós fizemos no nosso passado. De acordo com os nossos sofrimentos, é que vai refletir um pouco daquilo que nós fizemos no nosso ontem. Então, a perda desta lembrança nossa é pela nossa inferioridade ainda. Espíritos mais evoluídos se lembram perfeitamente. Jesus se lembrava perfeitamente. E outros espíritos também, inferiores a Jesus, lógico, mas espíritos mais evoluídos que nós, também se lembram. Então, a cada nova existência nossa, né, o homem tem mais inteligência e vai se melhorando quando nós aprendemos a distinguir o bem e o mal. E largando o mal para fazer cada vez mais coisas boas. Qual é o grande objetivo nosso? Pagar o mal com o bem. Alguém nos magoa? Faça o bem. Mas como? Jesus mesmo já ensinou nós a fazermos isso, né? Toda vez que alguém nos machuca, para a gente fazer o bem. Então, nós não temos mais espaço nos nossos sentimentos para vingança, para ódio, para duelo.
E a gente vê muito disso no nosso mundo ali afora, né? Quantas guerras, quantos duelos, quanto ódio, quanta mágoa. A gente precisa ir tirando essas coisas dos nossos sentimentos, do nosso coração. Eu separei aqui uma mensagem, que nós vamos ler rapidinho, porque essa mensagem está no livro Fonte Viva, que fala na luta vulgar. É a lição número 160 do livro Fonte Viva. E tem uma frase bíblica aqui que Emmanuel sempre comenta nessa frase bíblica. Ele diz assim: pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Plantio, colheita, nós já falamos, né? Está em Paulo, quem disse isso foi Paulo, está em carta de Paulo a Gálatas, capítulo 6, versículo 7. E Emmanuel diz assim: não é preciso morrer na carne para conhecer a lei das compensações. Reparemos a luta vulgar. O homem que vive na indiferença pelas dores do próximo recebe dos semelhantes a indiferença pelas dores que lhe são próprias. Afastemo-nos do convívio social e a solidão deprimente será para nós a resposta do mundo. Se usamos de severidade para com os outros, seremos julgados pelos outros com rigor e aspereza. Ação, reação, plantio, colheita. Mas a mensagem continua. Um gesto de carinho para com o desconhecido na via pública granjear-nos-á o concurso fraterno dos grupos anônimos que nos cercam. Pequeninas sementeiras de bondade geram abençoadas fontes de alegria. Otimismo e esperança, nobreza de caráter e puras intenções atraem preciosas oportunidades de serviço em nosso favor. Todo dia é tempo de semear, todo dia é tempo de colher. Não é preciso atravessar a sombra do túmulo para encontrar a justiça, face a face. Nos princípios de causa e efeito, achamo-nos incessantemente sob a orientação dela, em todos os instantes de nossa vida. Então, gente, nós não estamos aqui nesta encarnação a passeio. Não estamos aqui para passear só, né? Podemos divertir, podemos, mas não é só para passear. Nós estamos aqui para aprender, para ensinar aqueles que sabem menos do que nós e para aprendermos com aqueles que sabem mais do que nós. E alguns fazem com tanta perfeição esses ensinamentos de Deus e fazem com a sua maestria. Quando a gente olha a natureza, você vê um pássaro destruindo a natureza? Não. Você vê uma minhoca destruindo a natureza? Não. Eles fazem com maestria. Você vê uma árvore de manga produzindo tomate? Não. Ela produz manga, né? O tomate produz tomate. Então, cada um faz com a sua maestria. E nós, seres humanos, precisaríamos também fazer com a mesma maestria. É sermos melhores para os outros e para nós. Era isso que eu tinha para passar na noite de hoje, sobre os nossos problemas aqui nas nossas encarnações. Agora nós vamos para a segunda parte da nossa reunião, que são os trabalhos de passes. Enquanto fiquemos aqui, fiquemos em silêncio, mentalizando Jesus, e se lembrar de alguém que esteja precisando, lembre-se dessa pessoa. Eu convido os médiuns para